A paz do Senhor, querida igreja. Até vou te perguntar mais uma vez. A paz do Senhor, querida igreja. Meu Deus, cheguei lá no trono da glória agora. Aleluia, glórias a Deus. Que bom, queridos, estar mais uma vez aqui junto com vocês, né? Aleluia, falando de Deus e assim também reencontrando tantos e quantos amigos. E a gente sente no espírito assim, quanta gente é amado. Isso é muito gostoso, muito gostoso. Então eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão nessa noite. Aprendam a nos amar, né? Porque o nosso amor sempre está disponibilizado para ti também, em nome do Senhor Jesus, né? Glória, eu glorifico a Deus, né? Encontrei ali, eu olhei, o Armandinho, né? Já está com namorado, é noivo, o que que é? Eu olhei ali, quando eu entrei, assim, como Deus está fazendo, continua fazendo milagre aqui, né? Eu só queria fazer uma pergunta. O Rick está sozinho ainda? O Rick está sozinho? Glórias a Deus. É, Rick. Ele está aí, eu acho que ele está. Escutei a voz do São Tanás. E é muito gostoso, né? Pastor Moisés é um querido. Ele soube que eu estava aqui, ele veio me visitar. Veio, né, participar do que Deus tem para nós. Isso é muito bom. E o pastor estava ali falando, né? Que quando ele era pequena, era a prima que dava banho. Eu não tive esse privilégio de ter prima que dava banho em mim, né? Mas eu me lembro que o Adriel era pequenininho também. E a bispa Lili também andou dando banho nele. Aleluia. Então é assim, queridos, eu glorifico a Deus em nome do Senhor Jesus. Tomem assento, por favor. Glórias a Deus. Interessante é que eu me comovi diante da presença de Deus, nos momentos dos louvores. Confesso que chorei, mas foi muito bom, porque às vezes vem coisas na nossa lembrança quando cantamos, né, hinos ao Senhor nosso Deus. E são palavras que mexem com o coração da gente. São palavras que mexem lá no íntimo do nosso coração. E eu senti uma presença de Deus muito grande. Fazia muito tempo que eu não ouvia esses hinos. E eu até ia cantar, mas agora também não vou mais cantar porque a irmã avançou na minha frente. Não, é brincadeira, eu não vou não, irmão. Não vou não. Eu realmente não preparei para cantar, né? Que já faz muitos anos que realmente eu canto em casa para minha esposa. E também para Jesus, né? Quando a gente está em momento de oração, né? Mas na igreja já faz um certo tempo que eu me dediquei mais a outro ministério. Então, até a Vivi pediu para mim se eu ia cantar Voz da Verdade, né? Já cantaram, né, minha irmã? Já te alegrou, não foi? Sim. E o Eric, que bom encontrar o Eric, né? Vivi, sua irmã, a sua mãe Jaque. O Caleb, rapaz, o Caleb daqui a pouco já vai para o exército. Que bênção, hein? Glórias a Deus. Mas vamos lá, né? Vamos para a palavra do Senhor. Então, abra a palavra do Senhor comigo lá no livro de Mateus, capítulo de número 8. Glórias a Deus. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é tremendo, justo, né? Aleluia. Mateus no capítulo de número 8, no versículo, a partir do versículo de número 23. Glórias a Deus. Graças a Deus.
Interessante, né? Eu pensei que o Gustavo ia ficar aqui, ou o irmão do teclado, né, para fazer um fundinho musical. Mateus? Pois é Mateusão mesmo, gente. É Mateusão mesmo. Eu até, olha só que deu certo. Livro de Mateus, rapaz. Mateus toca teclado, Mateusão. Vem cá, querido. Aleluia. Confesso para ti que capricha ali, que depois eu ver se sobrou uma quentinha daquela. Vai ser uma benção. Deus abençoe, querido. Fiquei feliz agora, viu? É novo aqui ou ele é criadinho aqui? Glórias a Deus. Amém? Todos encontraram? Graças a Deus. Aleluia. Assim a palavra do Senhor diz então. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado da província de Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos do sepulcro. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui a atormentar antes do tempo? Até aqui. Querido e amado Senhor, Tu és um Deus que trabalha, Pai, de uma forma tão preciosa em nossas vidas. E nós queremos nesse momento colocar-nos diante da Tua presença através dessa palavra. Deus, que Tu possa estar agindo na minha vida, assim como também no coração e no entendimento dos nossos irmãos nesse lugar. Que nós saiamos daqui, Pai, cheios do mover do Teu Espírito Santo. Que nós possamos sair transbordando, Pai, da Tua infinita e santa graça, Pai. Revela-te a nós, Senhor, através da Tua palavra. Assim colocamos diante de Ti e Te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, essa passagem que nós acabamos de ler da Bíblia, nós verificamos aqui e vimos o manifestar de Deus de uma forma sobrenatural. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus, Ele faz através de uma situação que às vezes até nos confunde. Mas Deus, Ele é Deus do sobrenatural. Deus, Ele é um Deus que Ele age no momento em que mais precisamos da nossa vida. E nós podemos ver aqui que Deus, o Senhor Jesus, Ele está vindo de uma situação e Ele até estava de tanta situação, de tanto trabalho, Ele já estava fadigado. Ele estava no monte orando e Ele vem em direção a Cafarnaum. Nesse caminho, nós podemos ver o quanto Ele se manifestou. Se nós observarmos, nós vamos ver nesse trajeto, Ele curou, Ele libertou. Deus, Ele curou o servo, o centurião. Deus, o Senhor Jesus, Ele vem na direção da casa do amigo dele, de Pedro. Talvez eu acredito que ele passou ali até para descansar um pouquinho. Porque às vezes nós pensamos que Jesus, por tudo que fazia, Ele não se cansava.
E ele precisava ter um tempo de descanso. E nessa passada que ele deu, ele vai ali, agora ele cura a sogra de Pedro, no lugar onde ele sempre encontrava descanso. Às vezes as situações acontecem na nossa casa, na nossa vida, nós não entendemos. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza absoluta: quando nós adentramos no barco, quando nós começamos a caminhar no Senhor e confiar nele, ele começa a agir de uma forma onde as circunstâncias, elas se modificam. Isso aconteceu. Passando ele por todas essas situações, e entenda que também naquilo tudo não era fácil, porque depois dele vinha sempre uma multidão que necessitava do sobrenatural do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje, que sempre nós estamos precisando de algo de Deus para a nossa vida. Nós precisamos de alguma situação que venha nos tirar, às vezes até da zona de conforto. E o Senhor Jesus, ele começa a se manifestar dessa forma. Talvez ele não teve o tempo suficiente de descanso ali, até pelo fato das situações que vinham acontecendo. E a Bíblia diz que ele entrou no barco para passar para o outro lado, para chegar até Gadá. E nós entendemos que nesse projeto, nesse trajeto todo, eu acredito que leva um certo tempo, porque de uma margem a outra é meio complicado, e às vezes o sobrenatural de Deus, ele acontece de uma forma que nós não esperamos. E a Bíblia diz que em um exato momento se manifestou algo que poderia trazer um prejuízo muito grande, mas o Senhor estava no barco, estava descansando. E os discípulos seguiram o Senhor e começaram a remar e começaram a atravessar, passar por esse processo, como não, de repente a tempestade veio. O vento veio forte. E nós temos que entender, queridos, nós que sempre caminhamos no Senhor, ou que estamos até no barco, nós vamos passar por alguma situação para que Deus venha trabalhar e se manifestar na nossa vida, para mudar certas situações que muito nós precisamos. E se nós observarmos aqui, nós vamos ver o manifestar do Senhor de uma forma incontestável. Se nós observarmos, nós vamos ver. Foi como num de repente que a situação se formou. E assim na nossa vida. Eu estava comovido ali no momento da adoração ao Senhor, porque palavras que estavam sendo ministradas aqui mexeu muito com o meu coração. Me trouxe na lembrança uma situação que há pouco tempo nós vivemos. E às vezes a gente pensa que nós não temos estrutura para passar por certa situação, até como os discípulos que aqui passaram, a ponto deles pensarem que iam naufragar. Mas estava com eles o Salvador, estava com ele o Senhor Jesus no barco. E ali eles confiaram, porque o Senhor Jesus, ele quando abriu os olhos, ele viu a coisa estava numa situação difícil. E simplesmente por uma palavra, o mar se aquietou, o vento passou. Por que eu escolhi para trazer essa palavra, queridos? Uma coisa que nós precisamos entender, que quando nós estamos no Senhor Jesus, Ele começa a trazer uma estrutura diferenciada na nossa vida. Ele começa a nos dar uma estrutura diferente. É como eu falei, da situação que nós passamos. Toda a igreja sabe que no final desse ano, no dia 14 de dezembro, nós perdemos uma filha querida. Nós perdemos uma filha com 36 anos de idade. Nunca
nunca na vida nós esperávamos que isso vinha num de repente. Mas veio. E nós temos que entender que nem sempre na nossa vida, querido, vai tudo muito bem. Nós temos que esperar, porque o momento de Deus também chega na nossa vida. E Deus, de um certo tempo para cá, Ele começou a trazer uma estrutura diferente na minha vida, na vida da minha esposa e na minha casa. Porque nós temos que entender que a casa, quando ela é construída em cima da rocha, o vento pode vir, a tempestade pode vir, que nós não vamos ser abalados, que a casa ela não vai sair de cima daquela rocha, daquela estrutura, para nos trazer o prejuízo. Deus, Ele continua sendo Deus e Ele trabalha no sobrenatural. Eu confesso para vocês, queridos, que o chão saiu debaixo dos nossos pés. Nós fomos tomados como num de repente. O de repente aconteceu na minha vida, aconteceu na minha família, como o de repente aconteceu na passagem dessa palavra. A Bíblia diz que como num de repente o vento se formou, a tempestade veio. E nós temos que entender que às vezes se faz necessário nós passarmos pela tempestade, se faz necessário nós passarmos pelo vento. Porque através da tempestade, através do vento, Deus Ele começa a mudar a história da nossa vida. Deus Ele começa a mudar o rumo da nossa vida. Mas nós temos que entender, querido, que a tempestade e o vento, ele vem na hora que precisa vir. E nós passamos por esse processo. Eu confesso que eu não sabia o que fazer. O que eu fazia era chorar muito, berrava com Deus, clamava a Deus, mas eu jamais murmurei e falei alguma coisa contra o Senhor. E ali nós vimos a mão de Deus agir na nossa vida. Ali Deus começou a nos dar estrutura, porque nós começamos a receber o conforto de Deus, através das mãos dEle, através da palavra dEle, através da revelação que veio para nós na nossa mente, e através, queridos, do conforto que Deus nos deu através da igreja do Senhor Jesus nessa terra, dos nossos irmãos em Cristo, que foram instrumento de Deus em nosso favor. Aí nós começamos a entender o que Deus pode fazer através de um momento tão difícil da nossa vida. Deus, Ele continua sendo Deus em qualquer tipo de circunstância. Nós temos que entender que Deus, Ele é Deus. E não adianta ir contra a vontade do Senhor, não, querido. Nós só vamos gastar tempo nos levantando contra a força do Senhor. Para os discípulos não tinha mais saída. Como eu pensei que na minha vida também não tinha mais sentido. Deus deu uma estrutura tão grande para minha esposa que ela que me confortava. Se eu olhava para minha esposa e dizia: o que está acontecendo? Eu não entendi, eu não perguntava para ela. Mas eu vi que ela estava sendo o meu braço forte naquele momento. Eu vi que Deus estava agindo na vida da minha esposa no momento mais difícil da minha vida. Os meus amigos me abraçavam, traziam palavras de conforto, mas eu não entendia. Aí eu comecei a entender o mover de Deus para a minha vida. Então eu entendi que aquilo era passageiro, assim como o vento que vem contra a tua vida, assim como a tempestade vem contra a vida. Deixa eu te falar, isso aí é só um tempo. Depois que o vento passar, a tempestade cessar, você vai ver que Deus, Ele agiu em teu favor, em nome do Senhor Jesus. São somente coisas passageiras. Aí Deus começa a trabalhar, se manifestar na nossa vida e trazer um conforto diferenciado, a ponto de a gente chegar e dizer assim para o Senhor:
Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo tempo que tu me desse com a minha filha aqui nessa terra. Eu te glorifico, Deus, por esse momento que ela passou junto conosco, trazendo-nos muita alegria, dando-nos presentes do Senhor, herança do Senhor, os nossos filhos, e coroa que eram os nossos netos. Então hoje, querido, eu glorifico a Deus. Eu entendo que para tudo existe o propósito de Deus. Portanto, querido, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você ache que para a tua situação não existe saída. Deixa eu te falar, existe sim. Porque existe um Deus no céu e na terra que tudo pode em nome do Senhor Jesus. Talvez você ache que seu problema é grande, que não existe solução. Existe sim. Espere o tempo do Senhor que você vai ver o quanto Ele trabalha em favor daquele a quem Ele ama. E você pode ter certeza que você está aqui porque você é amado do Senhor. Você é escolhido de Deus. Você foi tirado lá do meio do mundo das trevas e Deus trouxe você para o reino da sua glória. E você é participante, aleluia, do mover, do trabalhar e das promessas do Senhor. E eu glorifico a Deus. Porque quem olha para mim hoje, ou quem de repente olha para mim, não diz, senão ele não teve essa perda, porque ele é feliz, ele é alegre, ele brinca. Mas isso foi Deus que me deu essa alegria. Quando eu conheci Ele, eu passei pela tempestade, eu passei pelo vento forte, mas Deus sempre esteve comigo. Jamais Ele me abandonou nos momentos mais difíceis da minha vida. De tantas e quantas perdas que eu tiveram, sempre o Senhor, Ele esteve comigo e ainda está. Eu entendo que nós não merecemos tudo aquilo que nós queremos, mas Deus, Ele vai mandar a medida certa. O vento forte, querido, pode se levantar. O salmista, no Salmo 23, ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor, Ele é comigo. O Senhor, Ele é contigo. Você pode passar as dificuldades mais difíceis da sua vida, mas deixa eu te dizer, o Senhor, Ele é contigo, e Ele vai trazer a realidade da tua vida no momento dEle. Quantos tem o Senhor como o Salvador da vida? Deixa eu te falar. Salamanágia. Permaneça no Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Quando nós estamos firmados no Senhor, querido, a tempestade pode vir, mas nós sempre estamos com o Senhor. A Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Que Deus é esse? Que Deus é esse, querido, que trabalha em meu favor e trabalha em teu favor? O Senhor é o nosso pastor. Deus tem cuidado de nós, querido. Às vezes nós murmuramos até contra Deus mesmo. Mas nós temos que voltar. Analisa os benefícios que o Senhor tem nos dado. Se você observar, você vai ver que Deus tem dado o melhor para ti, sim, o melhor da terra.
que é a promessa dele. Esse é Deus que tem cuidado de mim, querido. E por onde eu passo eu tenho falado. Que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus é tremendo, que esse Deus é justo, que esse Deus é fiel, que esse Deus é verdadeiro, que Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, que Ele é o grande eu sou. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. A casa do meu Pai não são tantas e quantas as moradas. Se não fosse assim, não voltaria dito. Vou preparar-vos um lugar. E Deus tem o melhor lugar para ti, querido. Deus tem o melhor para você. Eu glorifico a Deus porque essa igreja é uma igreja de oração. Eu glorifico a Deus, querido, pelo pastor que vocês têm, que ele conduz vocês, aleluia, a viver do melhor da terra, de viver, como diz o salmista, em partos verdejantes. Sexta-feira, quando nós chegamos, eu vi o manifestar de Deus no meio da igreja. Nós chegamos, querido, famílias reunidas ali, glorificando e exaltando o Senhor, buscando ao Senhor, para que as famílias da terra sejam benditas, para que as famílias da terra vivam e usufruam do melhor de Deus. Eu glorifico a Deus porque a igreja está aqui. A igreja está vivendo um momento muito especial, porque a gente sente a graça, o mover do Espírito de Deus aqui de uma forma incontestável. Deixa eu falar uma coisa para você, a igreja que ora, querida, a atmosfera, ela é diferente. Sabe o que é? Isso é Deus. Isso é Deus retribuindo. Enquanto você está aqui, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele está trabalhando em teu favor. Deus está trabalhando em favor da tua casa. Deus está preparando o teu trabalho para que você usufrua do melhor. Deus está trabalhando em favor dos teus. Talvez você tenha alguém aqui essa noite que está lá no hospital, no leito de morte, mas deixa eu falar uma coisa para ti. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando, Deus está trazendo a cura, Deus vai renovar, Deus vai transformar, Deus vai te encher da graça e da confiança no Senhor. Talvez você já teve tantas e quantas perdas, como eu já tive. Mas queridos, até Jesus voltar nós vamos perder. Porque eu sempre falo, perder com Jesus é ganho. Está aqui a nossa irmã Jaque também, está passeando aqui no Rio de Janeiro, teve uma perda grande, perdeu a sua mãe querida, mas ela não pôde ir para participar do enterro da sua mãe. Foi uma perda, mas Deus tem trazido conforto no coração dela, tem trazido conforto no coração da família. São perdas que às vezes nós não entendemos, mas para tudo existe o propósito do Senhor. Que nós possamos caminhar cada vez mais no Senhor, como diz a palavra, né? Se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, serás? Será o quê? Concedido? No momento certo, Deus coloca na tua mão a tua necessidade. Você pode passar por esse processo. O vento pode até ter se levantado contra a tua vida, mas deixa eu dizer para você, esse Deus soberano,
que tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você também. Então o tempo de Deus, querido, é um tempo que nós não temos perdas. Nós temos vivido o sobrenatural de Deus. Com essa situação nós aprendemos muito do Senhor na nossa vida. Então, queridos, deixa Deus agir de forma aonde você venha ter o melhor nessa terra em nome do Senhor Jesus. Fiquei feliz pelo resultado do trabalho que a igreja teve em favor dos missionários. Eu os conheço por telefone, mas eu vou ter prazer de conhecê-los pessoalmente, que é o Vandércio, a Kátia e a Rebeca. Quando nós temos um coração doador, agrada muito o Senhor. Aproveita a oportunidade também, querido. A próxima quentinha seja feita, né? Para arrumar um dinheirinho para o Adriel casar. Ontem ele estava conversando comigo, ele disse que estava desesperado. Tio, não sei mais o que eu faço, tio. O que foi, rapaz? Tio, eu preciso casar. Espera, cara, espera. Espera que vai dar certo. Deus vai mandar no momento. E agora eu estava me lembrando das quentinhas, que legal. Vocês façam para o Adriel, ajuda ele. Ajuda o Armandinho. Ajuda. Não, o Rick não. Tem mais alguém solteiro aí na misericórdia? Querendo casar? Que a Rebeca... Eu estava ali agora, eu fui lá no banheiro, tinha um menino lá dentro. Enquanto que eu fiz as necessidades, pastor, ele jogava o cabelo para o lado, jogava para o outro, eu só estava observando ele, né? Não sei se esse camarada está de olho em alguém. Ele estava de olho em alguém, porque o cara que quer se mostrar bonito, tem alguém olhando para ele. Né? Mas irmãozinho, eu não sei onde é que tu anda, mas pode deixar, que Deus vai mandar ela na hora certa, tá? Mas cuidado, hein? Cuidado que depois o vento e a tempestade vem, segura. Vai ver a força do vento quando você casar e entrar no supermercado pela primeira vez. Aí você vai ver a força do vento. Aí você vai ver a tempestade. A hora que ela começar a pedir dinheiro para ir na salão de beleza. Hoje eu vi o desespero do Khalid. Quando a Cida entrou para vir para cá, irmão, olha só o cabelo da Cida. Carioca sabe fazer cabelo também. A pastora Liliane, até agora não sei qual é o resultado do cartão, né? Mas irmãos, é vento forte. Não é fácil nós sustentar a beleza da mulher. Mas é uma coisa maravilhosa, cara. Quando você faz isso, quando você investe na sua esposa, cara, o sobrenatural de Deus acontece, o mistério é revelado. Pode crer. Eu sei porque eu tenho uma lá em casa, é uma maravilha de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que trabalha em meu favor, que trabalha em seu favor. Esse é o Deus do sobrenatural. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para ti, você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está participando da comunhão dos santos. Se você olhar para o lado, você vai ver o santo ao teu lado. Porque nós já fomos santificados pelo Senhor, pelo sangue do Senhor na cruz do Calvário. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, queridos. Isso é coisa maravilhosa. A Bíblia diz, o Salmista 133 diz, ele diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse momento de Deus na nossa vida, querido, que nós vamos trazer na nossa lembrança o sacrifício do nosso Rei na cruz do Calvário,
Só o doido que não quer entender. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu sei que você está passando luta. Eu sei que o vento tem se levantado contra a tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele está no barco. Jamais Ele vai deixar o justo perecer. Esse é um Deus poderoso, querido. Então descansa no Senhor, viva no Senhor, na certeza, aleluia, que tudo Ele pode. Nós estamos aqui, por esses dias, nós já viemos, em 15 dias nós já viemos 2 vezes no Rio de Janeiro. A primeira vez nós não tivemos a oportunidade de estar com a igreja, mas o pastor Sérgio, a pastora Paula nos acolheu de uma forma muito especial, como sempre tem acolhido. Vocês não têm ideia da grandeza do coração do casal de pastores que vocês têm. Eu não estou dizendo isso aí para engrandecer eles, não. Eu estou dizendo isso aí porque é uma realidade na vida de vocês, na vida deles. Khalid e Cida estão conhecendo os pastores de vocês. E hoje eles passaram o dia, sabe, pastora, elogiando vocês. Estou até com medo que ele não traz mais eu com aquele carrão e vem sozinho para cá para passear contigo. Mas, irmãos, a vida é assim. A vida do crente, ele é assim. Para ele continuar na rocha, o vento forte e a tempestade, ela sempre vai vir. Mas o Senhor, no momento certo, Ele manda acalmar. Ele acalma a tempestade em teu favor, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou parar por aqui, porque eu sei que hoje é um culto diferenciado, que eu sempre falo. O crente nunca deveria de perder o culto de ceia do Senhor, porque ele está perdendo um momento de comunhão muito grande, porque a Bíblia diz que nós temos que trazer na nossa memória o sacrifício que o Senhor teve lá na cruz do Calvário. Imagina só o que Deus deu para nós de melhor, o seu único filho, o Filho amado, como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida. Isso é vida com Jesus. Agora você imagina o valor que você tem? Você tem ideia do amor de Deus em teu favor e em meu favor? Dá o que tinha de melhor, deu o único filho, o filho amado dele, por minha vida e por sua vida. Então, querido, glorifica o Senhor nessa noite, porque ela é a oportunidade que Ele te dá para trazer um conserto. Esse é o momento ímpar da nossa vida, esse momento que nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu tenho mais alguma coisa para falar aqui, queridos, mas até aqui nos ajudou o Senhor.